Queridos alunos do nono ano, boa tarde, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, né, que ele vai falar da organização dos elementos químicos. Nós vimos, pessoal, nas aulas anteriores, como eram organizados, né, os elétrons em distribuição por camada. Né? No capítulo 7 nós estudamos esse conceito. Para a base da organização dos elementos químicos, nós vamos precisar bastante daqueles conceitos da divisão dos elétrons por camada para poder identificar, né, como esses elementos estão organizados. Mas antes disso, pessoal, eu vou apresentar aqui, né, essa imagem que mostra, né, alguns objetos variados, de cores variadas, e nós organizamos esses elementos aqui, pessoal, por cores. Né? Então, uma propriedade que é comum a esses elementos aqui são as cores. Né? Então, eu tenho o agrupamento desses objetos que estão na cor verde, esse nessa cor mais azulada, esse na cor tendendo ao vinho, né? Cor avermelhada, cor laranja, né? Cor rosada. Então, aqui, pessoal, mostra um exemplo, né, de como, um exemplo teórico de como nós podemos classificar os objetos. Né? Nesse caso aqui, nós classificamos esses objetos pela cor. E a tabela periódica, pessoal, também ela segue critérios para a organização, né, dos elementos químicos. Lá no início do século XIX, um cientista russo, né, o Dmitry Ivanovich Mendeleev, que viveu de 1834 a 1907, e ele era professor de Química, né, em 1869, na Universidade de São Petersburgo, na Rússia, e ele procurou organizar esses elementos. Para isso, pessoal, ele na época já tinha o conceito de massa atômica, né, eles conseguiam fazer a pesagem da massa atômica, e o Mendeleev organizou esses elementos pela massa, e observou que algumas características eram muito comuns, né, desses elementos que tinham um número de massa próximos. Né, exemplos, né, tem aqui o lítio, que a massa atômica dele era 7 unidades de massa atômica, na época era medida por isso, né, e hoje também a gente tem esse conceito de unidade de massa atômica. E aí a massa atômica do lítio é 7 unidades. Do berílio era 9 unidades. Então, o que era que eles observavam em comum? Né? Que os dois eram metais, né? Tinha, né, era uma característica comum entre eles. Depois, pessoal, os gases, né? Exemplo aqui, o neônio, que era um gás que hoje a gente conhece como gás nobre. Depois, né, ele comparou alguns metais, por exemplo, o sódio e o magnésio. O sódio é um metal macio, que tem uma unidade atômica 23. Magnésio tinha massa atômica 24. Né? O argônio, ele observava que era um gás também, na época. Tinha 40 unidades de massa atômica. E aí, pessoal, voltando àquela comparação, né, ele observou o quê? Que alguns elementos, mesmo tendo massas atômicas diferentes, eles tinham características incomuns. Por exemplo, o neônio, que tem massa atômica 20, e o argônio, que tem massa atômica 40, eles têm uma característica em comum. Ou seja, são gases que não têm tendência a reagir com nenhum outro elemento. Hoje a gente sabe, né, na tabela periódica atual, que esses elementos são considerados, né, um grupo que é denominado gases nobres, justamente por ele ter essa característica de não reagir com outros elementos. Ele comparou também, pessoal, o lítio, que tem massa atômica 7, com o sódio, que tem massa atômica 23. Observou que quando eu colocava cada um desses metais para reagir com cloro, eles tinham tendência a agregar um átomo de cloro e se ligar a ele. Né? Por exemplo, o lítio, né, ele formaria o composto LiCl, que é o cloreto de lítio, só um cloro ligava-se a um átomo de lítio, e ao sódio também.
né? Só um átomo de cloro se ligava ao átomo de sódio. Então, esses dois aqui tinham características comuns, ó, de se ligar, formar apenas uma ligação química com um átomo de cloro. Então, ou seja, eles devem ter algo em comum. Então, ele classificou eles, né, em um outro agregado, né? Hoje, esse agregado a gente conhece como metais alcalinos, né? Esse agregado a gente conhece hoje como gases nobres. Esse aqui, né, os metais alcalinos terrosos, né, o berílio e o magnésio. Mas desde a época do Mendeleev ele já organizava, né? Observem aqui que ele está organizando em ordem, né, de crescente de massa atômica. Então aqui, pessoal, tem alguns símbolos, né? O lítio, que tem massa atômica 7, o berílio, massa atômica 9, o neônio, massa atômica 10, o sódio, massa atômica 23, magnésio, massa atômica 24, argônio, massa atômica 40. Na tabela periódica atual, pessoal, existem dois agrupamentos de elementos de extrema importância. Tudo que tiver na horizontal, que eu estou marcando aqui no mouse, né, é chamado de período. Na tabela periódica nós temos 7 períodos. E tudo que tiver na vertical nós chamamos de famílias. Repetindo, tudo que tiver na horizontal nós chamamos de períodos. Temos o total de 7 períodos na tabela periódica. Tudo que tiver na vertical chamamos de famílias. Então, como é que a gente sabe, pessoal, em que período, né, o elemento químico vai estar localizado? Nós vamos voltar àquela velha história, né, de identificar os elétrons na camada, identificar a última, né, que nós estudamos que a última é a camada de valência, para poder identificar em que período o elemento vai estar localizado. Eu vou pegar aqui esse exemplo, o lítio, que tem hoje, né, só voltando aqui um pouquinho, na época de Mendeleev, os elementos químicos eram organizados em ordem crescente de massa atômica. Hoje, pessoal, né, no século XX, né, em 1903, o físico inglês Moseley, ele verificou que, né, a partir do número de prótons em cada elemento químico, e identificou também que cada elemento químico, né, o que diferenciava de um para o outro era justamente aumentando um próton. E ele, né, e a partir desse conceito, e sabendo que o número de prótons era igual ao número de elétrons, ele, né, contribuiu enormemente para a distribuição dos elétrons em camadas. Então, aqui nós temos o seguinte, né, seguindo aquelas regras. Nós colocamos na camada K2, né, da L em diante, a gente seguia aquela regra de completar até com 8, né, então descobrindo aqui, distribuindo, né, para o lítio, camada K cabe 2, eu coloco os dois, sobra um, eu coloco na camada L, essa L vai ser a camada de valência, como nós vimos. Então o lítio, ele só tem um elétron na camada de valência, então ele vai estar localizado no primeiro período, certo? Vamos lá. O berílio, né, número atômico 4, né, eu tenho 2 na camada K, 2 na camada L. Então vai estar localizado no segundo período da tabela periódica. Sódio, né, seguindo a regra de distribuição, vou ter um elétron na camada M. Então ele vai estar no primeiro período. E aí por diante, magnésio, 2 na camada M, né? Neônio, 8 na camada L. Então aqui, ó, o lítio. Além disso, quando os elétrons apresentam o mesmo número de camadas, pertencem ao mesmo período. Então o lítio, ó, tem 2 camadas. Outro que tem 2 camadas, o berílio também vai estar no mesmo período. O neônio, né, tem 2 camadas. Esse aqui, né, o sódio, 3 camadas. Magnésio, 3 camadas. Argônio, 3 camadas. Então, cada um desses, né, vai estar localizado no mesmo período da tabela periódica. Então, com base na constatação de que elementos com propriedades químicas semelhantes têm o mesmo número de elétrons em sua camada de valência, foi proposta a lei da tabela periódica atual, na qual os elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência pertencem a uma mesma família e estão dispostos em colunas, linhas verticais.
Os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico e os elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas estão situados no mesmo período, linhas horizontais. Então aqui eu tenho, né, a tabela periódica, né, pessoal, esses elementos aqui, ó, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, por isso que eles pertencem a esse grupo 1. Esse aqui tem o mesmo número de elétrons na camada de valência, ou seja, tem 2 elétrons na camada de valência. Aqui do grupo 13 tem 3 elétrons, do grupo 14, 4 elétrons na camada de valência, do grupo 15, 5 elétrons, 16, 6 elétrons, 17, 7 elétrons e 18, 8 elétrons na camada de valência. Então é bem facinho, né? Se você tiver esses números de elétrons que eu acabei de citar, né, na camada de valência, ele vai pertencer a linhas verticais, né? Nós temos aqui, né? Eu vou só girar aqui, pessoal, para poder ficar mais fácil o entendimento de vocês. Ó, a tabela periódica já na ordem correta. Isso aqui são os períodos, como eu expliquei para vocês. E esse aqui são as famílias, certo? Período, família. Período na horizontal, família na vertical, certo? Então temos 7 períodos e temos várias famílias, né? Tem 18 famílias aqui, né, que são nas verticais. Então esses aqui, pessoal, esses que estão mais altos, ó, grupo 1, grupo 2, aí eu pulo todos esses do 3 que estão mais baixos aqui, ó, na tabela. Grupo 13, grupo 14, 15, 16, 17, 18, nós chamamos esses elementos aqui de elementos representativos na tabela periódica. Então, no ensino fundamental, no 9º ano, o estudo maior é sobre esses elementos que estão nesse grupo que eu chamo aqui, né, de representativos, que são quem? Esses que estão mais altinhos aqui, ó, grupo 1, grupo 2, pulo todos esses que estão baixos, né? Grupo 13, grupo 14, 15, 16, 17, 18. Esses elementos que estão mais baixos aqui e esses que estão nesses dois períodos aqui embaixo, pessoal, nós estudamos no ensino médio, prioritariamente no ensino médio. Mas vou seguindo. Então, pessoal, estudando aqui os períodos, né? Na tabela periódica existem 7 períodos, como eu expliquei para vocês. E o número do período correspondente à quantidade de níveis eletrônicos, que são as camadas que os elementos químicos representam. Então, berílio, número atômico 4, distribuo nas camadas. A camada de valência tem 2 elétrons, né? Então ele pertence ao segundo período, por ter duas camadas eletrônicas, né? Já o alumínio, né? 2, 8, 3 camadas eletrônicas, KLM. Né? Então ele vai estar aqui no terceiro período. Então está aqui a distribuição, né? Quem tem KLM está no terceiro período. Tem um erro aqui no livro, pessoal. Aqui é terceiro período, tá bom? Ele tem 3 camadas eletrônicas. Tem um erro aqui para corrigir. Então famílias ou grupos é tudo que tiver aqui na vertical. Essa família aqui é chamada de metais alcalinos, com exceção do elemento de cima, que é o hidrogênio. Aqui o 2 é chamado de metais alcalinos terrosos. Pulo esses. Aí vem o que? Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Certo? Esses são os nomes das famílias que também podem ser chamadas de grupos. Certo? Então o primeiro grupo, pessoal, é a família 1, que são os metais alcalinos. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Né? Quem quiser decorar, né? Tem uma frasezinha: Lignac roubou o césio na França. Né? Para você decorar esses elementos químicos aqui. Eles vão ter quantos elétrons na camada de valência, pessoal? Só um. Justamente por ser a primeira família, família 1. Família 2 tem 2 elétrons na camada de valência, certo? Observe aqui que ele tem 2 elétrons na camada de valência, 2 elétrons na camada de valência. Aqui só tem um na camada de valência, que é a última, um na camada de valência. Então, quais são esses elementos? Né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Quem quiser decorar as simbologias, né? Bebi magnésio na casa do senhor barão. É uma frasezinha para decorar. Mas aqui tem, pessoal, ó,
A família 1, chamada de metais alcalinos. Quantos elementos na camada de valência? Só um. Componentes: linac, roubou césio na França, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2 são os metais alcalinos terrosos. Tem 2 elétrons na camada de valência. Quem são eles? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Frasezinha: bebi magnésio na casa do senhor barão. Família 13, né? Que é a família do boro. Tem 3 elétrons na camada de valência, que é o boro, alumínio, galho, índio e talho. Quem quiser decorar, né? Balgain e talho. Certo? Aqui a família do carbono, né? Que é a família 14. Tem 4 elétrons na camada de valência. Então, os elementos são quem? Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo, né? Frasezinha: casar silêncio gerou senhor problema, para decorar os elementos. Família 15, que é a família do nitrogênio. 5 elétrons na camada de valência. Elementos: nitrogênio, fósforo, astato, antimônio, bismuto. Então, frase para decorar: nada pude assimilar sobre biologia. Né? Família 16, que é os calcogênios. 6 elétrons na camada de valência, que é o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Então, frase para decorar, né? Os 7 poloneses. Grupo família 17, que são os halogênios, 7 elétrons na camada de valência, na última camada. Elementos: flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Frasezinha para decorar. Tem 2, né? Para isso aqui. Fui claro, briguei e atirei. E tem aqui: Fortaleza, clube brasileiro inteiramente atolado. São as 2 frases para decorar os halogênios. E tem também aqui o grupo, a família 18, que são os gases nobres, que tem 8 elétrons na camada de valência, que são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Entendeu, pessoal? Então aqui, né, tem os elementos representativos, esses que eu acabei de citar. E também, pessoal, eu posso classificar os elementos em 3 grupos, né, que são os metais, que são esses que estão nessa cor mais alaranjada, né, que tem características próprias, ou seja, tem alta capacidade de conduzir corrente elétrica, brilho metálico, né, durabilidade, ductibilidade, maleabilidade são características dos metais, né, além de conduzir bem a corrente elétrica e o calor. Tem os não metais, que são esses que estão na cor verde, né, e tem também os gases nobres. Certo? Essas são as características, né? São de acordo com as características. A classificação aqui. Não metais ou metais, né? Eles têm, na sua grande maioria, dificuldade em conduzir a corrente elétrica, com exceção do carbono, né? Que forma aqui a grafita, que conduz bem a corrente elétrica. Tanto é que o carbono é considerado um metal que tem alta capacidade de condução de corrente elétrica, diferente dos outros ametais. E além disso, nós temos a classe dos gases nobres, que são muito utilizados em letreiros luminosos, né, para emitir aquelas cores, né, das lâmpadas em neon. Então, o nome neon, né, lâmpada neon, xenon, tem muito a ver com a terminação dos gases nobres. Certo? Então, o livro aqui apresenta um breve resumo do que nós estudamos hoje, pessoal. Foi o quê? Foram os critérios para formar esses agrupamentos, desde Mendeleev, lá no século XIX, né, ele já organizava, mas em ordem crescente de massa atômica, os elementos químicos. Segundo ponto, como foram organizados os elementos por Mendeleev e a origem da tabela periódica, nós vimos. A organização da tabela periódica atual, a importância da localização dos elementos da tabela periódica e a classificação dos elementos químicos, né, em metais, em ametais e gases nobres. Né, pessoal, com isso eu vou pedir para vocês realizarem essas atividades da página 103 e página 104, tá certo? Essas 2 páginas. E qualquer dúvida, pessoal, nós estaremos no plantão Tira Dúvidas, né, na próxima quinta-feira. Então, boa tarde a todos, bons estudos. Qualquer
dúvida, né, vocês anotem e, né, a gente esclarece na quinta-feira, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Bom dia.